para Ele mesmo? Se for, você pode aplaudir mais ainda e glorificar mais ainda. Senhor, recebe a adoração do teu povo, e o teu povo seja glorificado para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Quero saudar a você que está aqui, a você que está em casa, cultuando conosco pela internet. Eu quero convidá-los a abrir comigo Atos no capítulo de número 9. Lembrando que no dia 25 tem o culto muito especial aqui na igreja, que é o culto gratidão, onde você pode adorar ao Senhor com a sua vida, com as suas ofertas, em nome de Jesus. Atos capítulo 9, o versículo é 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos e nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor manifeste tua graça. Nós declaramos em nome de Jesus, meu Deus, que tudo aquilo que a tua palavra foi estabelecida sobre as nossas vidas, ela se cumprirá cabalmente. Senhor, unge esse lugar, unge os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Meu Deus, tudo aquilo que já foi liberado e que será liberado nesta noite, seja para que o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Nós declaramos em nome de Jesus que nenhum ruído, Senhor, do inferno impedirá a tua palavra. Nós declaramos, ó Pai, que nós sairemos daqui muito melhores do que entramos, por causa do peso e do poder da tua palavra. Eu creio, Deus, que nós estamos num ambiente propício de adoração, onde somente o teu nome será exaltado, glorificado para sempre. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação, mas conhecemos e reconhecemos o teu poder soberano sobre as nossas vidas, nossa casa e nossa família. Nós nos submetemos em adoração ao Senhor, e tudo aquilo que não te glorifica, Senhor, seja repelido e recue deste lugar, e fique somente a tua graça, a tua presença e os teus anjos para pelejar em nosso favor nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. Assentai-vos, meus irmãos e irmãs. Eu gostaria que você estivesse aqui por inteiro. O que é estar por inteiro? É estar completamente envolvido num ambiente onde a palavra de Deus traz ao nosso coração discernimento, aconselhamento, que nos faz ter posicionamento. Deus é intencional, e tudo aquilo que Deus permite que passemos, Ele tem uma intenção. A impressão é que às vezes as lutas elas estão num nível tão intenso,
que a impressão que se dá é que dá para descer mais uns 4 metros para baixo. Alguns acontecimentos ao longo da vida nos levam a um nível de angústia. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, o livro histórico do Novo Testamento, aqui nós vemos a conversão do apóstolo Paulo no caminho de Damasco, também conhecido como caminho da graça, um ambiente onde Saulo não sabia, mas o Senhor o estava esperando no meio do caminho. Aliás, era o caminho esperando um homem para que esse homem entrasse no caminho que não era o caminho de Damasco. Olhando aqui, aquilo que foi descrito de forma tão especial e minuciosa pelo médico grego chamado Lucas, é ele mesmo que vai escrever esta história tão linda do Atos 9, que é a história da igreja, onde nasce a igreja, onde o Senhor se despede de nós, ascendendo aos céus, mas ao mesmo tempo, é o mesmo lugar que o Espírito Santo, ele vem e ele toma a igreja, e a partir daquele momento, a igreja primitiva, ela começa num ambiente de descobertas, um novo movimento começa a acontecer, um movimento poderoso, que iria mudar não apenas a história daqueles que ali estavam, mas, não apenas historicamente, mas um movimento espiritual tão tremendo, que iria nos levar a estar aqui nessa noite. Você está aí ou não? Atos traz os relatos históricos da igreja primitiva, com suas descobertas, com um movimento que surge, e o livro traz informações muito maravilhosas ao nosso coração. É um livro que traz segredos espirituais, é um livro que nos reveste de poder de filhos, é um livro que nos traz acontecimentos históricos e espirituais, que mudariam o rumo da humanidade para sempre. Meu Deus, você está aí ou não? A cada dia, amados, somos desafiados a enfrentar situações, atravessar desertos, passar além de muralhas, enfrentar tempestades e gigantes. Às vezes, não dá para entender como é que a gente sobrevive a tantas intempéries e tempestades, mas há um motivo pelo qual a gente vence, é porque há um Deus que zela por nós, que está conosco, que nos instrui todo dia e que nos coloca paz, porque paz não é ausência de guerra, paz é convicção daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Nosso entendimento humano é muito limitado e muito limitante. Isaías 55 vai dizer que os nossos pensamentos e caminhos não são como os caminhos dele. Agora vejam só, há um homem notoriamente importante, há um homem que tem em suas mãos cartas que vinham contra o movimento da igreja, cartas que tinham a intenção maligna de parar, de barrar, de estabilizar, de imobilizar um movimento que aos olhos de Roma, aos olhos dos sacerdotes e sumos sacerdotes, esse homem Saulo, cidadão romano, fariseu de fariseus, um homem com sabedoria, criado aos pés dos mais sábios de sua época, um homem criado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um doutor, um influenciador poderoso. E Saulo vem
crescendo debaixo de um movimento religioso, dentro do ambiente do farisaísmo. Quando nós vamos andando debaixo da direção de Deus, até mesmo aquilo que foi construído em ambientes que nós nem estávamos aqui, Deus vai usar para o reino dele. Se alguém fala espanhol, inglês, se alguém sabe bem matemática, cálculos, se alguém conhece de humanas, Deus vai usar isso de alguma maneira, em algum tempo. Que tempo? No tempo que nós estivermos preparados para isso. Uma das coisas que mais chamou a minha atenção, e outro dia compartilhei isso com um irmão que estava lá num dos banheiros, de joelho, lavando a louça do vaso da igreja, e eu falei para ele assim: esse é um ambiente muito bom, porque é um ambiente em que todos servem igualmente. Aliás, o meu primeiro impacto dentro de uma igreja evangélica foi lavar os banheiros da igreja. E o que me chamava a atenção é que nós tínhamos um grupo de limpeza da igreja, e no meu grupo só tinham homens, e o nosso dever era cuidar dos banheiros. Eu era novo convertido, e eu estava muito contente de poder fazer alguma coisa dentro da casa do Senhor. Pode ser que alguém visse aquele movimento e pensasse: mas é um movimento sujo, é humilhante. Mas para mim era um contentamento, porque eu sabia que de alguma maneira Deus estava me usando. E conversando com aqueles homens, algo chamou ainda mais a minha atenção. Você vai fazendo vínculos, porque por que é importante esses movimentos dentro da igreja? O movimento de servir na igreja, porque você se conecta a pessoas, porque você faz amizades, porque você conhece um pouco do seu irmão, que num culto não é possível conhecer. E Deus cria a possibilidade das movimentações na igreja, justamente para que a gente se conheça melhor. E ali, conversando com aqueles homens, interagindo com eles, de repente eu descobri: um era advogado, o outro juiz, o outro médico, mas estavam lá, dentro do banheiro, ao mesmo pé de igualdade, porque para Deus não há homens importantes, porque o homem mais importante de todos os séculos, que pisou seus pés sobre a terra, se chama Jesus Cristo. E ele, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele foi o verbo encarnado de Deus, para mudar o cenário, e para que eu e você pudéssemos hoje sermos chamados de filhos. Então, à medida que vamos andando e ouvindo a palavra de Deus, e buscando a presença de Deus, vamos amadurecendo, entendendo que as coisas desse século passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amados, quando nós vamos no livro de Ezequiel, no capítulo 47, vai trazer um relato de uma visão de águas que saíam do limiar, dos batentes das portas do templo. Uma água que vinha e ela escoava pela porta, e ela saía pela porta, até que os níveis fossem os níveis de rio. Ela começava de forma rasa, e ela ia se aprofundando, de maneira que, ao distanciar-se, as águas iam sendo mais e mais profundas. Ezequiel vai dizer que num dado momento as águas estão nos artelhos, que num dado momento as águas estão nos joelhos, nos lombos, até que chega um ponto em que aquelas águas não dá mais para caminhar nelas, elas precisam
de um passo além. Aquele que caminha pelas águas precisa entender que aquele que está submetido à presença de Deus vai dar um passo além, e na medida que você dá um passo além, você vai perdendo o controle. E quando eu perco o controle, Deus diz assim: agora é comigo. Deus está nos chamando nesta noite para um aprofundamento. Se você não entende este nível de maturidade, porque caminhar em águas profundas requer confiança e maturidade. Ezequiel teve a visão. Saíam águas de debaixo do limiar do templo, e ele mediu, e quando ele media, dava numa certa profundidade, dava no tornozelo, e depois nos artelhos, e depois nas cinturas. Ele mede um pouco mais e percebe que havia um rio que não dava mais para medir, porque era muito profundo. Preste atenção, Deus vai nos levar a um nível que não vai dar mais para medir, que não vai dar mais para ter controle. Quando eu dependo de Deus, eu perco o controle. Quando eu olho para a arca de Noé, ela não tinha leme, ela não tinha timão, porque Deus estava ensinando ao seu povo: eu estou no controle do barco da tua vida, do teu destino, e eu vou te colocar no momento propício, no momento correto, no lugar mais alto, e você vai estar seguro. O que Deus quer fazer conosco, nos levar a um nível de profundidade. Saulo tinha toda uma bagagem intelectual, uma bagagem de sabedoria. Um homem naquela época com cidadania romana era o cara, era o cidadão, era o personagem, era alguém que estava num outro nível. Eu estou falando de algo natural. Só que para Deus, aquilo que para o homem é um alto nível, Deus inverte. A palavra diz em Atos 9, que aqueles homens caminhavam, depois de pedirem cartas das sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, homens ou mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Esta era a intenção de Saulo. Mas Deus tinha outro plano nessa caminhada. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de bem e não de mal. Você está aí ou não? A gente faz planos, sim ou não? E planos são bons, eles são importantes, eles precisam ser feitos. Estamos há praticamente 15 dias da virada do ano, e você pode pensar assim: o que Deus pode fazer em 15 dias? Amados, preste atenção, em 6 Ele fez o mundo todo. Você está aí ou não? Você imagina o que Ele pode fazer com você? Você imagina o que Ele ainda pode fazer em 15 dias que ainda faltam? Mas o que está faltando para nós? Nós precisamos mergulhar em águas mais profundas, confiar mais, saber que Ele não perdeu o controle, embora alguns de nós perdemos alguns controles. O que Deus quer fazer conosco? Nos levar a águas mais profundas. O que Deus estava fazendo com Saulo, estava levando Saulo para águas mais profundas. Saulo está o que nas mãos? Cartas, pergaminhos. Olhe para alguém e diga para essa pessoa: permita que Deus te leve a águas mais profundas. Você vai perder o controle, mas Deus estará sempre à frente de todas as águas, de todas as tempestades, e não existe profundidade que Deus
não tenha controle. Você está aí ou não? Paulo foi perseguidor da igreja. Em Atos 9, isto é notório. Ele tem cartas, ele tem autoridade, ele tem a anuência do sumo sacerdote, ele tem permissão legal para perseguir, para prender, para açoitar e até para matar. Ele tem anuência de Roma para fazer isto. Ele tem anuência das sinagogas para fazer isso. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre as cartas de Damasco, porque tem coisas que tramaram contra a tua vida, mas elas nunca chegarão na tua casa. Eu vou dizer de novo até que você entenda. Há coisas que foram tramadas e cartas preparadas contra a tua vida, contra a tua casa, mas Deus está falando: eu não permitirei que nada venha a impedir aquilo que eu já disse ao teu respeito. Nenhuma ameaça prosperará no teu caminho, porque eu já estou na tua frente. Eu só te peço uma coisa: ande em lugares mais profundos. Tramaram contra a tua vida, mas Deus está falando para você: eu sou o teu escape, eu sou tua fortaleza, confia em mim, e ainda que as situações cheguem, eu já estou à frente de tuas batalhas. Toda trama de Satanás nesta noite já caiu por terra da tua vida, porque Deus não permitirá que as cartas de ameaça, de fracasso, tirem a tua alegria. Paulo tinha cartas de ameaça, Saulo tinha cartas de fracasso. Aí eu já ouvi alguém falando assim: ai, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, querido, todas as vezes que se mudava de região, o nome, ele tinha outros significados. Então Deus nunca mudou o nome de Saulo, porque Saulo vem da palavra Shaul, e Saulo, ele também é da linhagem de Saul, porque ele é da tribo de Benjamim. E algo muito incrível aqui, porque esta perseguição de Shaul ou de Saulo a Jesus, ela tem um contexto no Antigo Testamento de quando Saul perseguia a Davi. E agora de novo, numa outra dimensão, Shaul ou Saulo está perseguindo de novo o pastor que não é Davi. E aí Jesus vai falar assim: Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, por que você me persegue? E Saulo vai ter uma consciência espiritual e vai dizer: Senhor, quem tu és? Você está aí ou não? Quem és tu, Senhor? E a resposta de Jesus foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, rebai, súbias. Paulo tinha cartas de ameaça, de fracasso em suas mãos no caminho de Damasco, e Jesus aparece literalmente para ele, e Paulo vê ele face a face, por isso fica cego. Ele cai, não é do cavalo, não tem cavalo escrito nenhum, pode procurar, não tem cavalo, ele cai. Alguém fala, e Saulo caiu do cavalo. Irmão, me mostra onde tem cavalo escrito aqui no capítulo 9 de Atos. Eu não achei até hoje, mas tem gente pregando que ele caiu do cavalo. Eu nunca vi o cavalo, mas diz que ele caiu. Você está aí ou não? Paulo tinha nas mãos cartas de fracasso, cartas de ameaça, cartas de prisão, cartas de morte. Você está aí ou não? Paulo está sendo usado pelo diabo por via de cartas. O diabo está usando as habilidades que ele tem para intentar contra o povo de Deus. Ele tem habilidade para escrever cartas, mas por enquanto ele não sabe
mas ele está escrevendo as cartas erradas, para o endereço errado, contra as pessoas erradas. Mas aquele encontro no caminho de Damasco vai mudar a percepção, e Deus vai pegar o dom que até então está sendo usado para perseguir, e algo poderoso vai começar a acontecer. A conversão do apóstolo Paulo é a maior de todas as conversões do Novo Testamento. Você não tem ideia da grandeza da conversão do apóstolo Paulo. Toda a fé cristã está embasada nas cartas paulinas do apóstolo Paulo. Tudo que entendemos sobre cristianismo, seus fundamentos, seus valores, seus princípios, adoção, regeneração, santificação, soterologia, que é a doutrina da salvação, porque a salvação é a primeira obra da graça, e Saulo vai construir isto. Preste atenção, há um tempo que ele está usando os dons de Deus contra Deus e contra o povo de Deus, mas Deus está invertendo algo. Eu profetizo que aquilo que o inimigo usou na tua vida, que são dons, talentos, chamado inteligência, Deus vai usar poderosamente. Um dia Satanás usou nossos dons, nosso talento, a nossa inteligência, a nossa habilidade, mas Deus está falando, tudo aquilo que o inimigo usou, eu estou repaginando na tua vida, porque o que vai sair da tua boca, da tua mão, dos teus pés, daquilo que você sabe, daquilo que você tem, vai ser poderoso, e vai reconfigurar destinos e história de muitas pessoas. O que nós fazemos no batismo, sepultamento do velho homem, para a ressurreição de uma nova vida. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, quando escreve ao povo da Galácia, a igreja dos Gálatas, ele vai dizer assim, no capítulo 2, no versículo 20: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uou! Esse é o homem que caiu no caminho de Damasco, no caminho da graça. Quando você cai aos pés do Senhor, querido, algo não muda, não é do lado de fora. Pode até acontecer de mudanças externas acontecerem, mas a primeira mudança, transformação, acontece na mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu profetizo que a partir dessa noite, uma mudança de mentalidade na tua vida vai fazer com que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus comece a acontecer na tua vida poderosamente. A pergunta que se faz necessária para esta noite é: Cristo está vivendo em você, amado ou amada? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que me admira é que as pessoas estão na igreja e não desenvolvem sua fé, sua vida espiritual, o seu amadurecimento. Lucas 16, do versículo 8 ao 11, vai dizer que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Elas têm mais desejo de conhecer daquilo que elas querem conhecer. Você pode prestar atenção, o ímpio muitas vezes prospera, e um filho de Deus não prospera. Por quê? Porque não basta você somente orar e buscar, você tem que administrar melhor, você tem que buscar a presença de Deus, você precisa entender valores espirituais. Você está aí ou não? Nós precisamos conhecer sobre aquilo que Deus falou a nosso respeito. A primeira obra da graça é a salvação. A segunda obra da graça é o batismo com o Espírito Santo. É a santificação do coração. É o poder de Deus vivendo dentro de nós. É Cristo vivendo em nós, por meio de nós. O reino de Deus se manifesta. Querido, entenda uma coisa: o reino de Deus já está aqui, porque Ele se movimenta, e Ele transcende a nossa vida, e Ele se move por meio de cada um de nós, que o Senhor deu dons, talentos especiais. Deus
já habitou em templos construídos por mãos humanas, em tabernáculos. Mas quando Jesus veio, quando Jesus ressuscitou, quando Ele envia o Espírito Santo fez de nós moradas do Espírito Santo, e hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não está mais no prédio, Ele habita em nós. Você está aí ou não, amado? Diga: o Espírito de Deus, apesar de mim, dos meus erros, das minhas escolhas, eu decidi que eu sou o templo do Espírito Santo, e a lâmpada de Deus não vai se apagar por causa das minhas escolhas erradas. A doutrina da adoção é que Cristo é o Filho e nele somos inseridos na família de Deus. Por causa de Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Jesus, por meio da graça, Ele revela o Pai, o reino do Pai para nossas vidas, e Ele nos insere numa família espiritual, que é a igreja. Mas também, hoje, existem irmãos, seus irmãos, que não fazem parte da tua árvore genealógica, mas que são os teus irmãos que estão te esperando lá no paraíso, lá na glória. Você está aí ou não? Então entenda, você tem 3 famílias: uma família genealógica, uma família espiritual e uma família celestial. Você está aí ou não? Então o dia que o diabo fala assim para você: você não tem família, sua família é um fracasso total, você diz: não, eu tenho 3 famílias, eu tenho uma do DNA da genealogia, eu tenho uma família que é a igreja, e eu tenho uma família lá no reino celestial. Irmão, a gente tem motivo de sobra para glorificar, sim ou não? Paulo passou boa parte de sua vida no deserto a partir de sua conversão, 13 longos anos, entre os desertos da Arábia e a sua cidade natal, que era Tarso. Por isso era Saulo de Tarso, ou seja, Saulo, o homem que nasceu em Tarso, porque muita gente acha que é sobrenome. Não, é a cidade. A partir daquela visão que Paulo teve no caminho da graça, a visão deste homem é amplificada, a audição deste homem, ela é desobstruída, o entendimento deste homem faz assim, bum. Agora você imagina um homem no nível que este homem tinha de sabedoria, conhecimento, inteligência. Você imagina este homem na mão de Deus. Imagina você com tudo aquilo que Deus te deu na mão de Deus, querido. Você se torna um dínamo, o poder do dinamite, o poder de Deus operando para que as obras do inferno não prevaleçam. Deus vai te usar poderosamente lá no teu trabalho, lá na tua família, o poder do dinamite, e aquilo que estava trabalhando contra vai ser extirpado, removido, e Deus vai colocar um caminho no meio do caminho da tua casa, da tua família, do teu ministério e da tua chamada. A nossa teologia está baseada em tudo aquilo que Paulo escreveu em cada uma de suas cartas. Paulo, no caminho da graça, no caminho de Damasco, trazia cartas de ameaça, de sentenças de morte, cartas que traziam medo, cartas que traziam pavor. As cartas de Paulo ou de Saulo, seja o que você quiser falar, os dois estão certos, mas as cartas que estão nas mãos de Saulo são sinônimo de prisão, de amedrontamento e morte. São cartas de perseguição. Mas esse mesmo homem, que com a pena em sua mão e com um papiro na outra,
vai escrever as maiores cartas do Evangelho. Você está aí ou não? Paulo vai escrever as maiores cartas do Novo Testamento por meio de revelação do Espírito Santo. Esse homem aqui, querido, teve este encontro com Jesus no caminho da graça, mas muitos outros encontros foram sendo estabelecidos. Por quê? Porque Jesus precisava fazer algo poderoso. Jesus iria a partir de Paulo consolidar e fundamentar a igreja. Preste bem atenção, Deus vai te usar para levantar fundamentos fortes, bases fortes, princípios que serão estabelecidos, e alguém vai sair do erro, do pecado, e vão encontrar a luz, por causa da luz que você carrega. Você vai carregar uma unção tão poderosa, que alguém não vai te reconhecer mais. Eu vejo uma unção de sabedoria do alto do trono de Deus vindo sobre nós essa noite. Harabaxerebaia. Diante do templo de Salomão, a porta tinha 3 cores, posicionadas de formas diferentes. Agora preste atenção nisso. Olha o que o apóstolo Paulo vai fazer com aquilo que são 3 cores escritas na porta. E essas 3 cores, elas representavam 3 palavras. Preste atenção nisso. Essas 3 cores posicionadas de forma diferente, cada cor de cada posição significava caminho, verdade e vida. Você está aí ou não? Jesus vem, ele próprio vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus está deixando claro que Ele é a porta que nos dá acesso ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Paulo vem para dizer que Jesus é o Cristo aguardado, o Messias esperado. Romanos 11,36, Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Ele tem propriedade para escrever isto. Ele reconhece que a própria vida dele está debaixo desta palavra: dele, por ele e para ele. Você é dele, por ele e para ele. A tua realidade de vida vai mudar nesta noite. Sua vida vai ser dele, por ele e para eles. São 3 etapas que Deus vai te levar a partir desta noite. Você é dele, por ele e para ele envio. Deus vai te preparar para o envio poderoso, para que você chegue em lugares que você nunca chegou, para que você passe por portas que nem a tua família, nem teus avós, nem teus bisavós, nem teus antepassados entraram. Deus está falando: eu estou criando portas, acessos e pessoas que se conectarão à tua vida, que te farão viver algo tão surpreendente, e o meu nome será glorificado. Esse mesmo apóstolo Paulo é o homem que vai dizer que Deus o leva ao 3º céu, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Você está aí ou não? Esse mesmo homem que escrevia cartas de ameaça, de morte, de prisão, está descrevendo o céu, está descrevendo a glória de Deus, está descrevendo a salvação, a redenção, a adoção. Paulo está deixando claro, conforme escreveu aos Filipenses no capítulo 3:10, que o maior prazer e a maior busca que ele tinha para a vida dele, e o seu alvo de vida, era conhecer a Deus. Deus tem o melhor para você aqui embaixo? Tem, você quer e precisa querer mesmo. Você quer uma boa moradia? É claro que você quer, isso faz parte da vida.
Você quer ter um bom emprego? Isso não é errado e nem é pecado. Mas Paulo está deixando claro que o maior desejo dele não eram coisas. Paulo era o homem que foi riquíssimo e investiu toda a sua riqueza implantando igrejas. Dedicou toda a sua sabedoria, inteligência e capacidade para que a igreja fosse fundamentada. Oséias 6,3 vai dizer então: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu não sei a sua lista de pedidos e propósitos para 2025. Eu não sei o que você está escrevendo, e também não é errado você colocar uma lista e falar: Deus, a minha oração é essa para alvos de 2025. Mas posso lhe fazer um pedido? No topo da tua lista, coloque assim, buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e a consequência disso é que todas as coisas te serão acrescentadas. Que a tua prioridade seja conhecer a vontade de Deus e conhecê-lo, porque para conhecer a vontade de Deus, você precisa, antes de conhecer a vontade de Deus, conhecê-lo. Como que você vai conhecer a vontade de alguém sem conhecê-la? Então Paulo está dizendo: Senhor, o meu maior desejo é conhecê-lo. Acima de sua lista de pedidos, queridos, escreva: Senhor, eu quero conhecê-lo. Eu quero buscar o teu reino em primeiro lugar. Que você possa escrever para Deus: eu quero casa, eu quero emprego, eu quero um salário melhor, eu quero viver bem, mas acima de tudo, coloque lá no topo: Senhor, eu quero conhecê-lo. Seus pedidos podem ser legítimos e eles não são pecado, mas no topo dessa lista tem que estar: Senhor, eu quero conhecê-lo. Que conhecer a Deus seja a tua prioridade. Nem eu e nem você fomos chamados para sermos melhores que ninguém. Estamos longe disso, muito longe. O meu desejo pessoal não é ser um grande pregador, não é ser famoso, não é ter seguidores no Instagram ou no Facebook. O meu maior desejo tem sido: Senhor, eu quero conhecê-lo. Se o teu maior desejo for conhecer a Deus, querido, a sua vida nunca mais será a mesma. Você está aí ou não? Eu amo a Bispa Lídia, ela é a mulher da minha vida. Eu amo meus filhos, eles são importantes demais para mim. Eu amo essa casa, eu amo esse ministério, eu amo a tua vida. Mas eu quero dizer para você, queridos, eu amo a Cristo de tal maneira, porque eu sei tudo que Ele tem feito na minha vida e por meio dela. Eu me lembro a primeira vez que o Senhor me visitou, eu tinha 10 anos de idade. Eu me lembro de tudo que Ele me disse. Eu só tinha 10 anos, mas Ele já conseguia me ver como alguém pregando a palavra. Você está aí assentado, mas Deus já está te vendo em outras posições. Você entrou por essas portas e Deus já tem outros níveis te esperando lá no futuro, queridos, porque com Ele deveras haverá bom futuro. Jó 42:5, Jó vai dizer assim: Senhor, antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, a minha oração é que você conheça não o Deus do apóstolo, não o Deus da bispa, não o Deus dos pastores desta casa, mas que você conheça o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas acima de tudo, você prossiga em conhecê-lo. O que te mantém firme nas adversidades é conhecer a Deus. A minha oração é: Deus, não esconda de mim o teu rosto, nem aparta de mim a tua graça. Rebarabaxaia. Que a tua oração seja: Senhor, não escondas de mim o teu rosto, nem aparte de mim a tua graça.
Eu não venho ao culto porque eu tenho uma agenda com esse culto e que eu tenho escala. Eu venho ao culto porque eu quero conhecê-lo mais, eu quero permanecer com Ele todo dia da minha vida. Deus disse para Moisés em Êxodo 33: pode ir, e posso mandar um anjo para ir na tua frente. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu não dou um passo, eu não vou um passo se o Senhor não for na minha frente. Moisés vai dizer: Senhor, se o Senhor não for na frente, nós não vamos a lugar nenhum. Se o Senhor não tiver com a gente não se move nem um passo daqui. Que cada decisão que você precisa tomar ainda esse ano seja pautada na presença e nunca nas suas vontades. Você está aí ou não? Deus perguntou a Moisés: o que você quer? E Moisés disse: ver a tua face. Olha a ousadia. Poderia pedir um monte de coisa, sim ou não? Mas ele pede o quê? Eu quero a tua face. Deus fala assim: minha face você vai ver não, senão você morre. Mas a minha glória vai passar pelas fendas da rocha. Você está aí ou não? A palavra diz que Moisés viu parte da glória. Ei, você não precisa mais de uma parte da glória. Você não precisa mais de parte da presença. Porque agora o Espírito Santo já habita dentro de você. Aquilo que Moisés sonhou, você tem dentro de você. E muitas vezes desconsidera que isso é tão importante. A partir dessa noite você vai sair daqui com uma intenção espiritual e com um desejo ardente de buscar a presença todo dia da tua vida. Eu quero conhecer ao Senhor. Não é sobre religião, não é sobre uma denominação, não é sobre homens, é sobre Ele. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta noite, porque essa é a posição que Deus vai pôr você.